Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício 2.60 do livro Young and Friedman, 14ª edição, volume 1. Eu mudei um pouquinho o enunciado, para não ficar exatamente igual ao do livro, mas a essência é a mesma. Espero que vocês leiam a descrição e tentem resolver o exercício antes de assistir o vídeo. Então, vamos lá, Um trem inicia seu percurso a partir do repouso em uma estação e acelera a 1,60 metros por segundo ao quadrado durante 14 segundos. Então, vamos parar aqui nesse ponto e vamos anotar alguns dados ou informações, Então, ele partiu do repouso. Então, a gente tem que a velocidade inicial é igual a 0 metros por segundo. Ele acelera, a 1,60 metros por segundo ao quadrado. Isso durante, 14 segundos. Beleza. Agora vamos continuar. Em seguida, ele mantém essa velocidade por 70 segundos. Então, eu vou chamar esse T de T'. 70 segundos. E nesse ponto, ele permanece com velocidade constante, Porque ele fala que ele mantém essa velocidade. Beleza. Por fim, o trem começa a desacelerar a uma taxa de... Então, ele começa a desacelerar, vou chamar de A duas linhas, tá? No caso, a linha seria igual a 0, Já que não tem aceleração. Seria velocidade constante, beleza? Aí o A duas linhas, então, é 3,50 metros por segundo ao quadrado. E aí ele fala, até parar completamente na estação seguinte. Se ele vai parar, então a gente sabe que a velocidade final, V duas linhas aí, é igual a 0 metros por segundo, beleza? Então, no final ele pede, calcule a distância total percorrida pelo trem. Então, vamos desenhar aqui, o eixo X positivo e vamos separar ele, nos acontecimentos. Então, ele vai iniciar, vou colocar aqui um x0, Ele sai daqui, um x0 igual a 0, beleza? E aí, ele vai andar uma certa distância aí, que eu não sei quanto, Ainda. Ele vai andar essa certa distância aí, que eu vou chamar só de x. E ele vai fazer isso, com uma aceleração à linha, Vou colocar assim, a linha, positivo, beleza? Na verdade não é nem a linha ainda, só A. E aí a velocidade inicial dele aqui nesse ponto, V0, é 0, E ele vai chegar com uma velocidade V aqui, beleza? Aí depois ele permanece, nessa velocidade por um bom tempo, 70 segundos aqui, ó. Então, ele chega até aqui com a mesma velocidade, V, já que ele está com velocidade constante. E aí ele percorre aqui, então, um x', que eu não sei, quanto que é, beleza? E, vamos colocar aqui também, ó, que o tempo aqui é um t, aqui é um t', certo? E aí depois ele continua por mais uma certa distância, que eu não sei qual que é também, tá? Estou colocando aqui menor do que os outros, mas eu não faço ideia, pode ser maior, tá? Então, aqui eu vou chamar de T duas linhas e aqui é o X duas linhas, beleza? E aí, ele chega aqui com uma velocidade V duas linhas igual a 0, tá? Eu posso até dar uma esticada nesse eixo X aqui, para não ficar assim tão próximo aqui.
desse jeito, beleza? Aí, eu vou apagar isso aqui, porque esse vetor tá meio torto. Pronto. E aqui é o vetor A. Aqui, o vetor A' é o vetor nulo, né? E aqui tem o vetor Ra, duas linhas. Só que ele fala que ele desacelera, né? Ó, desacelera a essa taxa aqui. Então, o vetor aponta no sentido contrário, né? Assim, tá? Beleza. Então, vamos começar, né, a resolver isso daí, tá? Eu quero descobrir a distância total. Então, a distância total eu vou chamar de D e vai ser x mais x' mais x duas linhas. Então, preciso descobrir quem é x' e quem é x duas linhas. Então, beleza. No primeiro instante, ele é acelerado, né? Nesse primeiro momento aqui, o movimento é acelerado. Então, a equação aqui, né, da posição que a gente tem é x igual a x0 mais v0t mais meio de at quadrado. Então, é isso que a gente tem. E aí, o seguinte, a velocidade inicial, ele diz que é zero, né? Partir do repouso. Então, isso daqui é zero. A posição inicial, eu vou colocar como zero, tá? Porque a gente quer saber a distância, né? E não a posição final que ele vai terminar. Então, a gente pode colocar a posição inicial como zero. Não tem problema, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem, então, é que o x, né? O x vale, então, meio de at quadrado. Beleza. Agora, vamos, então, para o segundo caso. Esse aqui foi o primeiro caso, né? No segundo caso, ele permanece com velocidade constante, né? Então, ele não muda a velocidade nesse momento aqui. Se a gente usasse essa mesma equação, a aceleração seria igual a zero, né? Aqui seria a linha, no caso, seria igual a zero. Então, vamos por aqui, segundo caso, ou segundo momento, né? Seria, então, x' é igual... Aí eu vou pôr... Eu poderia colocar aqui, por exemplo, x, né? Que aí seria exatamente esse x aqui, ó. Esse x aqui, que seria a posição inicial. Aí ele ia começar dela e andar mais isso. Aí, no caso, o x' não seria só essa distância aqui. O x', na verdade, seria do início até aqui. Mas então eu não vou fazer isso, né? Já que eu estou considerando que isso aqui é x, isso aqui é x' e isso aqui é x duas linhas, eu estou somando as distâncias e não estou considerando as posições, então eu vou colocar aqui zero, tá? E aí agora a velocidade inicial, né? É o v que ele parou aqui, né? Ó. Ele andou essa distância, aí ele parou, aí tá aqui com essa velocidade. E aí ele anda até aqui com essa velocidade, então essa velocidade v. E aí, aqui seria t', né? Porque ele vai permanecer nesse momento aqui durante o tempo t', certo? E aí, mais então, meio de a', t' ao quadrado. Só que a linha, né, é zero, né? Ou seja, ele fica sempre na mesma velocidade. Sendo assim, então, isso aqui é zero. Ou seja, nós temos então que x' é apenas v t', tá? Aí a gente precisa saber quem é esse v, né? Porque a gente não... ele não foi dado, né? E aí, para calcular esse v, eu preciso do quê? Eu preciso mexer aqui no momento 1 ainda, né? Porque é a velocidade que ele vai de 0 até v aqui no primeiro momento. Para poder fazer isso, a gente pode usar uma outra equação aqui, ó, que é v igual a v0 mais at.
certo? Só que o V0 é 0, né? Então, a gente tem que V é simplesmente V igual a AT, certo? Então, a gente pode substituir isso aqui dentro. E nós vamos ter, então, que x' é AT' vezes T, tá? Então, é isso aí que a gente tem por hora, né? Vamos continuar, então. Vamos, então, para o terceiro, né? Assim. Aí, aqui, vamos calcular agora para esse pedaço, né? Então, é x, duas linhas, vai ser igual, né? Eu poderia colocar uma posição inicial aqui, que seria exatamente esse ponto aqui, ou seja, seria tudo isso daqui, né? Aí, calculando o x duas linhas, já teria a distância total. Mas como a gente está considerando o x duas linhas só esse pedaço, então eu não vou colocar a posição inicial, tá? Aí a velocidade inicial aqui no x duas linhas é essa velocidade v que ele chega aqui, ó, no início, né? Então, é v. Isso durante um tempo duas linhas. Menos, né? Por que menos, né? Porque a aceleração aqui aponta para a esquerda e a velocidade para a direita. Então, é uma desaceleração, como está escrito aqui, né? Ou seja, elas têm sentidos opostos e o meu eixo x ele é positivo para a direita, então a aceleração é negativa. Eu poderia colocar um mais aqui e em vez disso colocar um menos aqui? Poderia, mas eu gosto de usar as incógnitas tudo positivas, né? E colocar os sinais nas equações, tá? Então por isso que eu deixei o A duas linhas positivo aqui e estou colocando negativo aqui, beleza? Então aqui vai ser A duas linhas, T duas linhas ao quadrado. Só que, né, a gente não sabe o T duas linhas. O V aqui é esse mesmo V que está aqui, né? Então, a gente precisa descobrir, né, quem que é esse T duas linhas. Como que a gente pode fazer? A gente sabe que a velocidade no final é zero. Então, a gente pode usar uma equação da velocidade, né, que inclua o tempo. Então, a gente tem aqui que a velocidade de duas linhas no final, né, é igual à velocidade inicial v, que é essa daqui, menos a t duas linhas. Por que menos, né? De novo, porque a aceleração está no sentido oposto da velocidade. E a aceleração aqui é a duas linhas, né? Beleza? E isso ocorre durante o tempo t duas linhas. Sei que fica um pouco complicado, né? Porque é muita informação. Mas, olha só, a velocidade aqui no final é zero, né? Então, a gente pode cortar esse cara aqui, ó. E com isso, né, a gente chega, então, que A duas linhas, T duas linhas é igual a V. E assim a gente sabe que T duas linhas é V sobre A duas linhas. Só que V, a gente já viu, né, que é isso daqui. Então, é simplesmente substituir. T duas linhas é igual a T sobre A duas linhas. Beleza? Então, esse aí é o T. Duas linhas. Então, agora a gente precisa substituir esse T duas linhas aqui, né? Aqui e aqui, beleza? E outra coisa, esse V aqui é esse AT aqui. Então, vamos fazer isso. Então, X duas linhas é o V, que é AT. O T duas linhas é AT sobre A duas linhas, certo? Menos meio de A duas linhas vezes o T duas linhas, né? Que é esse cara aqui, só que elevado ao quadrado. Então, vai ser AT sobre A duas linhas ao quadrado. Então, agora vamos mexer nessa brincadeira aqui, né? Então, ó, A vezes A vai ficar A ao quadrado e T vezes T vai ficar T ao quadrado. Então, fica meio... Não tem meio, né? Tô viajando aqui. Vai ficar A ao quadrado de T ao quadrado sobre
A duas linhas, menos meio de A duas linhas, A, esse A aqui fica ao quadrado, esse T fica ao quadrado. E ambos ficam sobre A duas linhas ao quadrado. E aí, esse A duas linhas corta com esse A ao quadrado aqui. Então, a gente vai ter, né? Vamos continuar aqui na linha de baixo. X duas linhas é igual A ao quadrado, T ao quadrado, sobre A duas linhas. Aí, beleza. Então, a gente vai ter menos meio de A ao quadrado, T ao quadrado, sobre A duas linhas. Beleza, olha só. E esse cara aqui é a mesma coisa que esse cara, né? Isso aqui é só um número, então a gente consegue somar esses dois. Como que a gente faz isso? Eu preciso que aqui embaixo seja igual aqui embaixo. Como aqui tem um 2, eu só preciso multiplicar em cima e embaixo por 2, então. Então fica desse jeito, né? Por quê? Porque se eu dividir esse 2 por esse 2, vira 1. E 1 vezes isso é isso mesmo, então volta a ser a mesma coisa. Então, o que a gente tem, na verdade, no x duas linhas, 2 vezes, né? 2 menos 1 aqui, ó, vai ser apenas 1. Então, a gente tem a resposta final é a quadrado t quadrado sobre 2a duas linhas. Beleza? Então, isso aqui é o x duas linhas. Beleza. Agora, o que a gente quer o D é simplesmente somar eles, né? O x sozinho, que é isso daqui. Então, copia. O x', que é isso daqui. E o x duas linhas, que é isso daqui. Aí, assim, não vale a pena tentar juntar esses caras, tá? Acho que não vale, não. Então, a gente simplesmente tem essa resposta. Note que só sobrou, né, o que foi dado pelo problema. Então, olha só. O A e o T. O A está aqui, o T está aqui. Beleza. O A, T' e T. O A e o T eu já mostrei que está lá. O T' está aqui. Beleza. Aí o A e o T eu já mostrei, então só o A duas linhas. O A duas linhas está aqui. Então agora a gente pode substituir esses números, né? Para poder calcular, para ver quanto que dá essa brincadeira aí. Então vai ser D é igual a 1 sobre 2 vezes, já esqueci, acho que é 1,6, né? É 1,60 metros por segundo ao quadrado. Isso vezes o tempo, que é 14 segundos, eu acho. 14 segundos ao quadrado também. Mais é a mesma coisa, né? É o A de novo, que é 1,60 metros por segundo ao quadrado, vezes o T', que é 70 segundos, né? Vezes o 14 segundos. Mais agora o A ao quadrado, então 1,6 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo T, que é 14 segundos, né? Também ao quadrado, e isso tudo sobre 2 vezes, acho que é 3,50 metros por segundo ao quadrado.
Aí, vou só mostrar aqui as unidades, né? Note que aqui é segundo ao quadrado e vai cortar com esse segundo que vai ficar ao quadrado. Esse segundo ao quadrado corta com esse segundo vezes segundo e vamos ver. Aqui vai ficar segundo, 1 sobre segundo a quarta. Só que aqui também vai ficar segundo ao quadrado. Então, vamos lá, né? Vai ficar, ó, metro por segundo, vai ficar metro quadrado, né? Metro quadrado por segundo a quarta. Isso é a mesma coisa e isso, né? Assim, beleza. Aí isso daqui vai ficar segundo ao quadrado. Isso daqui seria aqui embaixo, né? Metro por segundo ao quadrado. Então, esse metro fica aí e esse segundo fica aqui, ó. Aí note, né, que o metro quadrado corta com esse metro e esse segundo a quarta corta com esses 2 segundos, sobrando só metro, né, que a gente está calculando distância, então tem que estar em metros. Então, vou apagar isso aqui e o resto eu vou fazer na calculadora, né, porque tem muito número quebrado aí, eu acho que não vale a pena não, tá? Não que seja impossível, né, você pode tentar fazer, mas não acho que vale a pena não. Até logo. Eu achei aqui a resposta de 1796 metros. No livro está 1800, né? Bem próximo aí. Deve ser algum arredondamento que o livro faz, alguma coisa assim, beleza? Mas eu achei esse resultado aqui. Beleza? Então, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Tenham entendido e tenham conseguido resolver, né? Beleza? Valeu e até a próxima.